O vídeo dessa semana tá um pouquinho diferente porque eu trouxe aqui um trecho de uma participação minha num podcast que eu sou fã, que é o IA Todo Dia. Aqui embaixo na descrição tem o link pro vídeo completo e eu recomendo que você assista, depois de terminar esse vídeo aqui, o vídeo completo também, para que você veja outras notícias e conheça um pouco mais desses dois hosts maravilhosos aí. Diego, obrigado pelo convite, espero voltar outras vezes aí no teu podcast. E agora, pessoal, fiquem aqui com o vídeo, onde você vai conhecer um pouco mais da minha história, da história da DV Space e o que mais a gente pode fazer para automatizar o seu escritório. Aqui embaixo também eu vou deixar o link para que você converse com a nossa inteligência artificial, com a Raíssa. E você que é advogado vai poder ver como é a experiência de ter um atendimento de excelência no seu escritório também. Fica com o vídeo e deixa o seu comentário aqui o que você achou desse episódio, beleza? Sobre a revolução da inteligência artificial no setor jurídico no Brasil. Eles exploram como a IA está sendo utilizada por advogados, as oportunidades e desafios que surgem com essa tecnologia e como o ADV Space, plataforma criada por Bruno, está transformando o atendimento ao cliente na advocacia. O episódio também aborda a importância da empatia no atendimento automatizado e as futuras funcionalidades que podem ser desenvolvidas para melhorar ainda mais a experiência do cliente. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou Diego Sommer e esse aqui é o seu canal para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial de forma prática, de forma simples e de forma divertida. Por favor, faça a abertura deste episódio aqui e apresente o nosso convidado mais que especial que vai participar hoje com a gente. Empresário e programador, apaixonado por tecnologia e por ajudar as pessoas. Fundador do ADV Space, a plataforma que usa a inteligência artificial para revolucionar a gestão e o atendimento de escritórios de advocacia. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Diego. Como devemos fazer aqui para seguir o protocolo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, para quem nos enxerga aqui no YouTube, também no Spotify. É uma alegria poder estar aqui com vocês, porque esse tema é um tema que todos nós aqui somos apaixonados. Então, debater com os colegas aqui vai ser muito interessante e ouvir aqui a opinião de todo mundo que está nos escutando também vai ser bem legal. Obrigado aí pelo convite, galera. Valeu, Bruno. Seja bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo a esse programa. O Bruno, eu já conheci o Bruno pessoalmente numa situação há um ano retrasado, eu acho, né, Bruno? A gente se encontrou lá no interior do Goiás. Qual era o nome da cidade, cara? Me refresca a memória, por favor. Pirinópolis. E a gente estava no mesmo hotel, no mesmo Airbnb lá. E por acaso nos encontramos na piscina, né, cara? E a gente ficou lá batendo papo. E beleza, passou. Nos conhecemos lá, um negócio de final de semana. E aí, passa 2 anos, de repente, o cara me manda uma mensagem no Instagram. Pô, cara, eu acho que eu te conheço. Tu não é aquele cara que foi lá em Pirenópolis? Não sei, eu escuto teu podcast. Pô, cara, e eu lembrei do Bruno porque a gente conversou muito, né, cara? Não foi assim, a gente não só se cumprimentou, a gente realmente ficou batendo papo ali, ele falando dos empreendimentos e tal. E daí ele me falou do ADV Space, Bruno, e eu acho que fiquei muito interessado, cara. E eu já vou começar atacando a pergunta, que é como ganhar dinheiro com inteligência artificial sendo advogado, cara? Como é que se faz isso? Tem um jeito mais, assim, você já tem a receita do negócio ou não? Tenho a receita e a receita é fácil, cara. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, se tem alguém que está começando a mergulhar nesse universo agora, só vai conseguir enxergar IA na sua frente o tempo todo. É IA para isso, IA para aquilo. Então é muito complicado a gente falar algo de ferramentas específicas, porque essas ferramentas estão se atualizando constantemente. Essa é uma das características aí da IA, inclusive, né? E aí vem o desafio, tá, mas o que eu falo hoje que vai servir, vamos dizer assim, pelo máximo de tempo possível, para não dizer para sempre. E aí, respondendo a tua pergunta, é simples, meu querido. IA faz com que você economize o seu recurso mais valioso, recurso que não volta atrás, que é o tempo. Então, enquanto você gastava horas para fazer uma determinada atividade, você gasta cada vez menos tempo. E aí, por isso que eu digo que participar de um podcast como esse, escutar ativamente, você está economizando muito tempo, né? E uma sacada aqui do podcast que eu acho genial é o seguinte, com tanta informação rolando no mundo das IAs, eu faço, sem que você saiba, a delegação de compilar tudo isso no IA Todo Dia. Então, para mim, é muito melhor escutar o podcast aqui de vocês do que ficar sendo bombardeado por 1000 pessoas aí, muitas que não sabem nada do que estão falando. Então, usar esse podcast aqui também é uma economia de tempo aqui, viu, cara? Valeu, excelente ouvir isso, Bruno. Obrigado, cara. Obrigado pelo jabá aí. Isso é muito bom ouvir
isso, porque a gente faz isso aqui com muito carinho, né? Não só eu, a Helena, o Carlos, a Fer, que tá entrando agora, mas, cara, a gente realmente vai atrás, traz as fontes de tudo pra vocês, seleciona, porque, assim, é muita coisa que acontece, cara. A gente fica, às vezes, passou a semana do carnaval, não vamos gravar. Bicho, tem material pra 4 programas, cara. E não dá, né? Não tem como falar tudo. Então, o nosso trabalho aqui é justamente filtrar. Obrigado, Bruno. Feliz, cara. Mas me fala um pouco, cara, você criou uma ferramenta, tá criando ainda, né? Ela tá sendo sempre melhorada, né? Vamos começar do começo. Fala um pouco da tua história, cara. Quem é você, Bruno? Qual que é a tua especialidade no mundo da advocacia? Fala um pouco de ti, da tua história, por favor. Legal, cara. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aí, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente tá conversando. Eu gosto de dizer que os meus pais vieram da roça, mas eles investiram em algo que é fundamental, que foi em educação. Acabou que meu pai era advogado, minha mãe era secretária do meu pai, e aí a máquina de datilografar, isso eu tô falando nos anos 80, máquina de datilografar parada ali, minha mãe daqui a pouco começa a ensinar para 1, 2, 3 pessoas, vira uma escola de datilografia. Em 94, eu lembro muito bem, ela foi para a Fenasoft, comprou o computador, e nisso eu morava próximo de Brasília, não era em Brasília ainda. A escola que era datilografia virou escola de informática, e aí depois virou escola de inglês, e eu aprendi tudo isso nos anos 90, né? Então, quero o pessoal que está nos ouvindo aí, escreve aí pra gente quem tem um diploma aí de datilografia, quem pode ostentar esse diploma aí na parede, né? Pois bem, Diegão. Então, o que acontece, cara? Inserido nesse contexto, eu aprendi a programar com 14 anos de idade, em 98. Então, ali uma pessoa pediu que eu desenvolvesse um sistema para a empresinha dele ali, e eu fiz, cara, com 14 anos, não tinha maturidade alguma. Acabei passando raiva ali, porque, se programar, na época eu programava em Clipper, né? Linguagem DOS, você não usava mouse, meu irmão, era uma loucura. Passei muita raiva para poder entregar esse projeto ali, acabei indo para outras áreas, aí fui pro direito e tudo mais, mas eu sempre escrevi meus códigos, né? Eu me lembro, quando eu fui estagiar num escritório de advocacia, os caras gastavam alguns minutos para escrever alguma coisa, né, para fazer um cálculo ali, e eu escrevi um código utilizando VBA, né, macro do Excel, para fazer esse cálculo em segundos. Moral da história, entrei como estagiário ganhando 600 conto, em 3 meses estava ganhando 4.000, pela velocidade que a tecnologia traz. Só que aí é que é uma dica que eu já quero deixar aqui pra galera que tá ouvindo. Antigamente, para você falar com o computador, você tinha que saber a linguagem dele, você tinha que saber programar. Era uma doideira, mas conhecer aquilo ali me deu muita vantagem na vida. Agora, a IA permite que você dialogue com o computador de uma forma muito mais amistosa. Você consegue ter resultados muito mais assertivos, né? Você consegue trocar essa ideia com ela. Então, isso aí é uma das coisas que faz com que a gente ganhe tempo. Ô, Bruno, diga aí. Desculpa te interromper, cara, mas eu acho que isso que você falou é fundamental, cara, porque as pessoas às vezes ouvem falar de programação e ficam assim, isso aí é muito técnico, não quero saber, né? Isso aí não é pra mim, eu não vim aqui pra isso. Cara, você explicou muito bem, programação nada mais é que uma nova língua, que é a língua dos computadores. E tem várias línguas que os computadores falam, né? Então, aprender a programar é aprender a falar a língua do computador. A inteligência artificial, ela te permite, como você acabou de falar, você não precisa mais aprender a língua. Assim como ela traduz o teu português para o inglês, para o espanhol, para o japonês ou qualquer outra língua, ela traduz para a linguagem de programação. Então, qualquer um pode ser um programador hoje. Claro, eu não estou dizendo que o programador não é importante, porque você sabe muito melhor que eu. Você programa, o cara que tem habilidade, que sabe o que fazer, vai refinar, vai saber o como pedir. Mas assim, hoje, cara, passa uma tarde aqui assistindo vídeo no YouTube que você aprenda a programar pelo menos o básico, né? Sim, com certeza. E eu até gosto de explicar isso de uma outra forma, sabe, Diego e Fê? Que é o seguinte, o que acontece? Eu até brinquei, né, do curso de datilografia. Talvez, né, fizemos curso de informática também. Agora, eu quero perguntar, quem você conhece que fez um curso de smartphone, né? Não existe curso de smartphone. Até talvez exista aí para idosos e tal, mas a tecnologia ela é tão intuitiva que fica muito fácil, né? Então tem os botõezinhos ali, é super fácil de configurar, a coisa funciona. Então, assim, você não precisa saber programar para mexer num celular. Você não precisa programar para mexer para utilizar a inteligência artificial. Se você sabe o que tem por trás, você utiliza de uma forma muito melhor, mas não é um requisito básico. Então, assim, eu digo que daqui a pouco ninguém vai nem falar mais sobre curso de inteligência artificial. Então, inteligência artificial vai ser um assunto que vai deixar de ser assunto
pouco tempo, né? Os avanços tecnológicos sempre existirão, mas inteligência artificial por si só eu vejo que a tendência é você cada vez falar menos sobre esse assunto, né? Porque ela vai se mesclar, né, no nosso dia a dia, tanto de que igual ao celular. A gente perdeu do smartphone. Ninguém vai falar mais de smartphone, senão das funcionalidades dele, né? E Exato. eu não sei se eu tô atravessando, mas eu queria fazer uma pergunta, Bruno, que você parou na etapa onde então você era programador, mas você fez direito, certo? Então você estava ali atuando no setor da advocacia, mas você atuava como programador. Eu queria saber, assim, quando que você viu que isso poderia gerar um business? Tipo, qual foi a dor que você sentiu ali, né, como advogado ou como os colegas, para ter essa sacada? Olha, a primeira dor que eu senti foi logo que eu comecei a advogar em 2008. Eu tinha a preocupação de guardar os dados de uma forma que eu conseguisse acessar de forma fácil e automatizar também. Então, por exemplo, naquela época, eu criei uma planilha no Excel onde eu colocava os dados do cliente, já gerava procuração, declaração e o contrato de honorários, tudo assim em segundos, né? O que seria, eu criei como se fosse um agente, né, de para elaboração de documentos. Na verdade, eu fiz no Excel lá e era muito simples, na real. Então, eu precisava de ter acesso a essas informações de forma mais fácil. E aí, o que aconteceu? Até procurei, na época, sistemas, os disponíveis na época, tinham os sistemas de dinossauros, que ainda existem hoje aí também, muito pesados e tal. Eu falei, cara, isso aqui é tudo muito complexo, velho. Isso aqui não era pra ser assim, não. Isso aqui era pra ser mais simples e tal. Até procurei uma ou outra pessoa ali pra me ajudar a desenvolver o software pra mim, mas comecei a ganhar dinheiro como advogado, deixei quieto. Falei, cara, quer saber? Deixa isso pra lá. A tecnologia sempre esteve presente na minha vida. E aí, em 2016, aconteceu algo, foi o seguinte, alguém me procurou no Facebook falando, cara, sabe aquele sistema que você queria fazer 8 anos atrás? Eu não sei. Então, o cara fez o sistema, tá faturando milhões com uma ideia que você falou comigo 8 anos atrás e eu não dei ideia. Porra, então, talvez desculpa o palavrão aí, mas talvez eu tenha que prestar mais atenção nesse Bruno tecnológico. Aí, eu fui pra programação? Não. O que eu fui fazer? Fui estudar marketing digital. E eu tô falando de 2016, eu tô falando de 4 anos antes aí da pandemia. Eu tive uma desilusão no poder público, né? Eu queria ajudar algumas pessoas, eu tive clientes previdenciários, né? Precisam do INSS, que morreram no meio do processo e tava rolando uma treta na justiça que eu fui tentar resolver essa treta, acabei fazendo o seguinte, falei, cara, quer saber de uma coisa? Não tô conseguindo resolver via iniciativa pública, vou pra iniciativa privada, e aí eu comecei a pegar professores e levar pro digital. Fiz isso com alguns nomes grandes aí do direito, acabei me tornando sócio de um grande portal aí do direito, né? Chama-se, ainda existe, e é ainda um dos grandes portais, mas já foi o maior. Não sei como tá hoje, a última vez que eu vi ainda era grande, ainda relevante, chama-se Desmistificando o Direito. Acabei me tornando sócio deles. Enfim, daí pra frente aconteceram, resumindo a história, chegou-se um momento que alunos quiseram aprender comigo. Fala, Bruno, como que você toca? Você tem 2 empresas, você é mais novo que eu, você tem mais funcionário que eu, você tá nas aulas da galera ao vivo, eu não consigo assistir a gravação, e você faz isso online, eu não consigo fazer presencial, o que você faz? Eu, cara, não sei, aí eu comecei a estudar gestão para entender o que eu fazia, que as pessoas enxergavam em mim, eu não me via nem como professor, até hoje eu me fico incomodado quando alguém, professor tal, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar conhecimento, né? E aí, Fê, para finalizar a história, o que aconteceu? O momento que o Diego me encontrou foi exatamente o momento ali que eu tinha acabado de fazer a venda de uma das minhas operações, uma venda que eu brinco, né, que garantiu a minha aposentadoria ali e tal, tava meio que comemorando isso ali naquele momento, e aí, enfim, com a aposentadoria você chega um momento que você fala, e aí, o que eu vou fazer agora com a minha vida? Aí você lembra do Bruno lá, de 14 anos de idade, e fala, cara, eu sempre tive uma visão diferente do mercado, enxerguei coisas que as pessoas não enxergavam, e hoje vem a IA esfregando aqui na minha cara, eu falei, então agora eu vou fazer alguma coisa. E aí fui fazer do quê? Cuidar de pessoas como? Fazendo atendimento de qualidade usando IA. Então eu queria a DV Space para ser uma plataforma onde você encontra diversas soluções, e a primeira solução que está disponível é essa, de colocar uma IA para fazer um atendimento com uma extrema qualidade para os clientes. Porque eu fiz 40 mil atendimentos com a minha equipe, de pessoas, com pessoas reais ali, usei todo esse conhecimento para treinar uma IA e falar, é assim que você tem que fazer. Então agora eu lido com um público de velhinhos, de pessoas que não gostam muito de tecnologia e tal, e que são literalmente apaixonados pela IA. Manda bom dia, boa tarde, boa noite, chama pra comer galinha caipira e tudo mais, cara. Então é uma doideira. Gosta mais da minha IA do que de mim, você acredita? Ô Bruno, então na verdade o teu sistema, você tem o atendimento automatizado via WhatsApp, eu imagino, né? Que eles vão falar contigo ali, aí eles falam com esse agente de inteligência artificial, que tu treina
treinou com base no teu conhecimento, então ele sabe de direito, né? Mas é o cara, diga, um cara, né? Entre aspas, que nunca tá cansado, que nunca tá de mau humor, que sempre vai atender todo mundo muito bem. Foi tu que me mandou um caso de uma senhora que tava pensando em suicídio, não foi? Foi, cara. Fala um pouco desse caso aí. Foi, assim, a primeira vez que eu vi isso, eu chorei, cara. Eu gravei story chorando, assim, porque a mulher falou literalmente essas palavras. Ai, doutora, eu já pensei em fazer besteira comigo mesmo, mas eu penso no meu filho. Rapaz, a inteligência artificial, eu apelidei ela de Raíssa. Então a Raíssa falou, olha, fulana, não fica assim não, você é muito importante, tem pessoas que se preocupam com você, como seu filho e tal. Acalentou a mulher de uma forma, e aí a mulher falou assim, olha, doutora, muito obrigado, agradeço muito. E ela falou assim, olha, se você estiver precisando de alguém para conversar, estarei aqui e tudo mais. Então eu falei, meu Deus, passou o número do CVV para ela ligar, falou, olha, se você estiver precisando de apoio, liga aqui no CVV, o número é 188, a ligação gratuita e tal, não sei o quê. Então foi a primeira vez, assim, que me causou um impacto de querer chorar, né? E eu postei esse caso e foi muito legal. Nós criamos ela para que ela fosse muito empática, né? Para que ela acolhesse muito bem o cliente. Então é muito diferente daquele chatbot, né? Digite 1, digite 2. Não, você não digitou 1. Não, você tem que, porra, você tá maluco. Então a gente criou algo muito empático, pensando na nossa experiência como cliente, né? Como nós gostaríamos de ser atendidos em um lugar. Então foi exatamente isso que a gente fez e é uma delícia colecionar histórias como essa, né? De fazer como eu te falei, tem cliente que manda bom dia, boa tarde, boa noite, fala que ela é a melhor amiga e tal, e é um robô que tá lá pra quê? Pra gente ganhar dinheiro. Então, atende muito bem o cliente? Atende, mas fulano, mas vem cá, vamos conversar aqui sobre a sua aposentadoria, como é que tá aí e tal, vamos olhar, não sei o quê. Então, legal. É isso, cara. E as pessoas, elas sabem que é um robô, ela se apresenta como robô ou não? Ela se apresenta como uma pessoa, a Raíssa? É o seguinte, eu falo que ela é uma assistente do escritório. Eu não tento enganar as pessoas, mas eu sei que muita gente tem aversão à tecnologia. Então, por exemplo, a resposta que ela dá é uma resposta imediata. E aí as pessoas percebem, falam, pô, esse textão aqui desse tamanho não dava para uma pessoa comum escrever. Então eu não tento enganar o cliente, mas eu não chego falando que é um robô, porque tem gente que vai querer imaginar que a Raíssa é como os outros assistentes e a gente sabe que não é. Mas eu acho que essa questão de deixar na dúvida é o mais interessante. Você não ter certeza de ser tão bom que você não sabe se é um humano que é super atencioso ou se é um robô muito humanizado. Eu acho que essa coisa de deixar em dúvida, assim, é bem legal. É basicamente um teste de Turing do dia a dia, né, cara? Você não sabe se tá falando com um robô ou com um humano. É verdade. Eu vi uma pessoa falando uma frase assim, fala assim, olha, você é um robô? Você fala assim, olha, você nunca vai saber se eu sou um robô tão bom que pareça humano ou se eu sou um humano tão ruim que pareça um robô. E a gente cara, vê. Eu vi isso aí. Acho que foi até, inclusive, isso aí foi no podcast que a Fernanda me encaminhou para de marketing digital do Leandro Ladeira. O Leandro Ladeira, ele conta essa história. Isso, eu vi também. É verdade. Isso aí. Mas é isso que é interessante, galera, porque você veja, oi fulano, eu sou da operadora X, estou ligando para oferecer para você merda, velho, o robô faz algo melhor do que isso daí, né? Então, de fato, é uma sacada muito interessante. Você é um robô tão bom que parece humano ou um humano tão ruim que parece um robô. Ô Bruno, mas você usa inteligência artificial para isso, beleza, cara. Aonde mais na tua operação, no escritório, onde mais o advogado pode usar a inteligência artificial? Cara, pode dizer o que parece ser óbvio, porque talvez não seja óbvio para todo mundo que está nos ouvindo. Eu uso inteligência artificial do começo ao fim do meu dia, cara. Não tem como mais viver sem. O que acontece? Vamos lá. Então, primeiro que eu já tenho uma inteligência artificial que atende os clientes que chegam no escritório. Tanto clientes novos quanto clientes antigos do escritório. A minha inteligência ela é preparada para isso. Eu tenho várias Raíssas dentro de uma só, cada uma tem uma finalidade diferente. Mas beleza, o cliente está lá. Primeiro que a gente já tem dentro lá um resuminho da conversa para você não ter que ler a conversa inteira. Deixa a cliente mandar áudio de 15 minutos ali que ela resume, acolhe o cliente, vai pontuando e tal. Maravilhoso para isso. Agora, o que mais que eu faço, Digão? Eu uso inteligência artificial para gravar as reuniões. E aí, meu amigo, é que entra uma das premissas ali da DV Space. Eu gosto de falar uma frase, eu não sei quem foi que falou, mas eu repito sempre, a frase diz o seguinte: dados é o novo petróleo, não é? Então, o que é isso? Você precisa ter dados registrados. Então, a premissa da DV Space é ter todas as informações em um lugar só, porque aí sim você consegue compilar e tomar decisões. Por exemplo, essa é uma funcionalidade que ainda não está pronta, mas a gente faz um puxadinho e resolve. Eu gravo as reuniões que eu faço com os clientes, depois eu transcrevo aquela reunião, então usar uma IA para transcrever
ADV é algo assim, as duas IAs que eu pago, principalmente, são o ChatGPT e essa aí do TLDV, que é uma IA que entra em todas as minhas reuniões e eu uso para gravar. E aí eu pego aquela transcrição, minha amiga, eu faço uma bagaceira com aquilo ali. Por quê? Por exemplo, eu treinei a minha equipe para que eles façam um atendimento do cliente. Então eu deleguei para essa equipe fazer isso. Então, o que eu faço? Eu pego a transcrição de atendimento com o cliente e falo assim, olha, quais são as dúvidas? Quais foram as objeções? Quais foram os pontos levantados pelo cliente? O que esse atendimento poderia ter sido feito melhor? Olha só, pega esses 10 atendimentos que essa galera fez, quais foram as falhas que ela cometeu? O que eu preciso treinar esse colaborador para que ele melhore nos próximos 10 atendimentos? E aí, meu amigo, aí já vem o começo. Eu relaciono tudo que a pessoa precisa aprender e falo assim, poxa, legal, olha só, para esse ponto aqui eu tenho aquela história que eu já contei, você se lembra? Lembro, tá aqui anotado, então beleza. Aí eu começo a montar material, do material faz sentido eu falar nome de ferramenta aqui? Faz, né? Super, tem um monte de ouvinte que é advogado. Essa nem é para advogado, é para todo mundo, né? Que é o Gama App, Gama App, para fazer a apresentação. Então eu pego uma aula, um conteúdo, eu já transformo ali no e-book, o e-book eu já resumo e transformo numa apresentação. Uso o Gemini, né, do Google, para fazer pesquisa de SEO. Não é a melhor pesquisa de SEO, não é mais atualizado, mas é melhor do que, na minha percepção, é melhor do que a do ChatGPT. Não consegui mandar bem no Perplexity, quando eu fui fazer minhas pesquisas lá, não deu resultado tão bom. E aí eu uso o Gemini para fazer pesquisa de SEO, levanto as dores que eu peguei nas transcrições, falo, olha, eu quero preparar materiais assim. O que eu estou fazendo, Digão? Eu pego assuntos que eu quero falar, inclusive temos não tem um podcast, mas eu estou produzindo vídeos semanalmente, vídeos curtos, simples, objetivos, sem TDAH, para gerar conteúdo sobre IA, empreendedorismo, advocacia, enfim. E aí o que eu faço? Preparo um script para vídeo do YouTube, pego aquele vídeo do YouTube, transformo num artigo de 2.000 palavras. Não faço isso de uma vez, mas vou dividindo por etapas, vou verificando, porque esse é o grande ponto, né? Você verificar, saber, criticar o que a IA está fazendo. Então, daí já vai para post, rede social, já vai para análise. Já fizeram, achei maravilhoso lá no grupo do IA Todo Dia, né? O cara falando que pegou as conversas do condomínio e pediu para traçar a personalidade das pessoas ali e ficou, né? Aliás, deixa eu aproveitar o ensejo aí para convidar a galera que quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, que tá o Bruno, tá a Fernanda, tá eu, tá todo mundo, muita gente muito capacitada lá. Obviamente que eu não posso deixar qualquer um entrar, não pode ser de graça, então você tem que fazer uma contribuição mensal no nosso Apoia-se, o link tá na descrição do episódio aqui, é uma contribuição de R$20, 2 cafezinhos por mês, para você ter a chance de estar interagindo, fazendo perguntas. A gente manda notícia, um ajuda o outro, tem muita gente altamente capacitada naquele grupo, então eu fortemente recomendo. Eu já falei, quando a gente chegar a 130 usuários, a gente vai aumentar para R$30. Não, eu acho que até 50, na verdade. R$50. 50, né? Então, a gente está com 110, eu acho, 111 usuários. Nas últimas semanas aí, poucas pessoas entraram, mas o objetivo é esse mesmo, eu não quero encher de gente, porque daí o grupo vira uma bagunça. Do jeito que tá indo bem, é por isso que a gente está cobrando, porque as pessoas dão mais valor também, o grupo é bem legal, então quero só aproveitando aí. E vou pedir licença para você, Bruno e Fernanda, que eu tenho que também falar do nosso patrocinador, que é StarMind AI, porque se tem uma coisa que ninguém pode ignorar, é que a inteligência artificial já está transformando os negócios, não só a advocacia, mas qualquer outro negócio. Se você tem uma clínica e precisa automatizar o atendimento, fazer a gestão, a StarMind tem a ferramenta para você. Se você quer fazer treinamento e capacitação para os times para entender o que é inteligência artificial, aprender a mexer nas ferramentas, a StarMind também tem tudo isso para você. Entra lá, starmindai.ai, é starmindai.ai, e dá uma checada. Tá o link aí também aqui na nossa descrição. Valeu, galera da StarMind, obrigado. E é isso aí. Bruno, desculpa, bora continuar aqui, cara. Fernando, você tem pergunta? Não, na verdade, assim, só fazendo esse gancho, aí eu volto à pergunta, né? Acho que é isso também. Às vezes o empreendedor, ele tá tão perdido nessa quantidade de informações de IA que ele quer ficar aprendendo. E a ideia, às vezes, não é essa. Se você souber a sua dor, né, o que você precisa, e tiver um bom banco de dados, porque eu também já ouvi falar que às vezes você vai contratar um terceiro e tá ali falhado o banco de dados, né? A StarMind, a ADV, você também pode contar com a ajuda, acho que, de terceiros, né? Porque senão você fica, às vezes, gastando um bom tempo para entender a inteligência, para tentar fazer alguma coisa para sua empresa, quando você já tem plataformas prontas, né? Então, eu acho que a ADV vem para isso também. E aí a minha dúvida, Bruno, eu sei que a ADV hoje está bem focada
no atendimento ao cliente. Você já pensou em ampliar essa plataforma para outras dores dos advogados, por exemplo, texto jurídico, enfim, ajudar com contratos e tudo mais? Porque eu entendo que seu público-alvo são eles, certo? Sim, com certeza. O que acontece, galera? Tudo que a gente está desenvolvendo ali é com recurso próprio, né? Então, a baita grana que a gente coloca ali para viabilizar, eu não vejo o ADV Space como uma ferramenta só para ganhar dinheiro. Muitas ferramentas no mercado estão claramente para isso. No nosso caso, e não é problema ganhar dinheiro, esse não é o problema. O ponto é você entregar algo de qualidade. Então, a criação ali foi para realizar um sonho antigo, né? Tem pessoa que tem sonho de ter lancha, avião, essas coisas. Meu sonho era ter um software, até mesmo porque com software eu consigo esses outros bens materiais também sem muita dificuldade, né? Então, sim, nós temos muita coisa no nosso roadmap aí que a gente vai desenvolver nos próximos capítulos. Nós começamos por essa dor, que é uma dor muito forte, e olha que interessante, você estava falando pesquisas aí, né, no início do programa, e uma pesquisa mostra que cerca de, em média, né, 70% de novos contratos nos escritórios de advocacia vem por indicação. E o curioso é que os advogados, eles não tratam bem os clientes que eles têm. Por quê? Porque não consegue, né? Ele fala a seguinte frase, que eu já falei muitas vezes, mas hoje eu sou inimigo dessa frase, que fala assim: olha, fulano, quando o seu processo for resolvido, eu te aviso. Quando tiver uma coisa importante, eu te aviso. Meu amigo, eu quero morrer, Isso é horrível, cara. Isso é horrível, cara. Eu, como cliente, odeio, cara. Odeio. Não tem como, cara. Então, assim, você pergunta pro advogado, claro, coitado, se ele for ser interrompido ali o tempo todo para poder tirar a dúvida do cliente, ele não consegue trabalhar. E às vezes ele não tem condição de colocar alguém para atender a sua equipe. Mas olha que louco, se 70% em média é de indicação de novos clientes, será que não faz sentido você cuidar bem do seu cliente? Porque ele indicando outros clientes, esse cara, você vai ter um ganho exponencial, né? Tem muita gente que fala que tá perseguindo aí a escala, mas a escala vem de você fazer o básico bem feito, ou seja, de você atender muito bem o seu cliente para que ele te indique outras pessoas. Então, por isso que a gente começou com essa base de trazer novos clientes, mas cuidar bem dos que tem, fazendo o básico bem feito, que é o que dá resultado. A partir disso, o sistema ele começa a ter recurso próprio para a gente contratar cada vez mais programadores para crescer e o ADV Space virar o que eu quero que ele vire. Acho que nós poderíamos muito bem ter uma Big Tech aí do ramo do direito no Brasil. O que você acha, na verdade? A minha pergunta eu ia te fazer uma pergunta, Bruno, se você está, por acaso, procurando sócios para ampliar o ADV Space, ou se tu hoje, nesse momento, não tem investidores, talvez, para a tua ferramenta e tal, ou como é que tá isso aí? Então, por enquanto a gente tem colocado recurso próprio, né? Temos negociações em andamento com alguns investidores. É interessante que, mesmo não tendo feito o lançamento oficial da plataforma, eu tenho feito, claro, anúncios e tudo mais, mas com a intenção de trazer pessoas diferentes, realidades diferentes para agregar mais a plataforma. Mas mesmo sem fazer esse anúncio oficial, temos atraído a atenção de pessoas aí, porque enxergam o propósito da gente, né? Então, algumas negociações aí que a gente não pode revelar, né? Obviamente, mas estamos felizes aí com o resultado que a gente faz, e por isso que quando a gente falamos ali sobre o caso da cliente que se sentiu acolhida, me fez sentir vontade de chorar, porque eu percebi ali que o nosso propósito estava sendo cumprido, né? Enquanto muita gente fala, poxa, a IA vai roubar o meu emprego, quantas vidas a IA vai salvar também? Acho que isso precisa ser falado, sabe? Porque a gente sabe que o medo é que motiva as pessoas, mas essas histórias aí são interessantes. Então, mais uma vez, obrigado aí por poder compartilhar aí, né, esse relato aí bem interessante. Imagina, cara, prazer. Ô Bruno, qual que é o site, cara? Tem site da ADV Space? Tem sim. É www.advspace.adv.br. Ali eu tô publicando toda semana artigos sobre IA, especificamente relacionada à tecnologia. Eu evito, Diegão, falar sobre ferramentas novas, porque você faz hoje e ela desatualiza. Então eu gosto sempre de ir atrás de princípios, né? Perfeito. Galera do direito aí, a sociedade vai evoluindo, mas a gente observa que os princípios ficam. Então sempre que eu vou fazer algum conteúdo, eu procuro explicar o princípio para que a pessoa entenda e aproveite aquele conteúdo o máximo possível, né? Legal. E por mais que a gente tenha utilizado IA, sempre tem a nossa preocupação
preocupação em colocar algo relevante, colocar a nossa história ali, né? Acho que esse é um grande diferencial. Daqui a pouco eu conto uma historinha de algo que aconteceu no início ali dos anos 2000 ali com a internet, para o pessoal ver se faz alguma enxerga algum paralelo com o que está rolando hoje aqui, né? Conta aí já manda então já. vamos lá. Eu lembro que na faculdade, cara, ali nos anos 2000, um colega tinha que fazer um trabalho, né? Primeiro semestre de faculdade, o cara imprimiu um site e falou: tá aqui, professor, é meu trabalho. Tipo assim, imagina, dando moral. O cara pegou um site lá que falava sobre dando moral, imprimiu e entregou pra professora. Tipo, cara, você não entendeu nada, velho. Tá lá, www, página da W, aquela datazinha, o cara nem pra copiar e colar no Word pra fazer uma capa. Então, essas pessoas que nos anos 2000 faziam isso, eu vi acontecer na minha faculdade, mas eu tenho certeza que outras pessoas também têm relatos como esse, são as mesmas pessoas que faz o Ctrl-C, Ctrl-V com a petição, escreve um prompt de uma linha, pega o resultado e acha que tá bom, né? Tem gente tomando multa aí, né? A gente vê vários casos de multa da IA gerar jurisprudência e tudo mais, só que assim, são as mesmas pessoas que eu lembro de um escritório de advocacia que eu estagiei, o cara falou que usava uma lei pedindo para recolher uma taxa de determinada forma, e quando foi ver essa lei era de São Paulo, ele estava dando entrada no estado de Goiás. Quer dizer, o problema não é em tecnologia, o problema é as pessoas que estão utilizando a tecnologia. Eu vejo muita gente botando medo em advogado, cara, falando assim, não, porque ela inventa jurisprudência, não sei o quê. Primeiro, é verdade, acho que tem que ter esse cuidado, né? Sim. Inventa mesmo, ela alucina, é o que a gente chama de alucinação da inteligência artificial quando ela cria, né? É um negócio que não tem como evitar, né? É por causa de como elas são construídas e tal, mas está cada vez menor, está cada vez menos. Esses novos modelos aí, você quase não tem alucinação, né? Tipo assim, a acurácia é muito grande, mas você pode simplesmente pegar e pesquisar. Se ela te deu uma jurisprudência tal, você vai lá e checa, meu amigo. Você lá pede a fonte, usem. Quem não tá usando, cara, eu acho que tu falou tudo lá no início, Bruno. Qual o segredo, cara? É ganhar tempo. É ganhar tempo. Com mais tempo, cara, você vai poder atender mais clientes, você vai poder trabalhar em outra coisa, você vai poder aprender, você vai poder se dedicar à sua família, e a inteligência artificial te proporciona isso. Exatamente. E tem mais um detalhe também, tá, Digão? Jurisprudência é algo que o pessoal tem falado muito, mas, por exemplo, quando eu vou utilizar para fazer uma petição, a IA, ela se confunde com os artigos de lei. Ele fala, de repente, ali, o artigo 30, e você vai ver o 31, é um parágrafo que ele não mencionou, mas é exatamente como você falou, pela forma como a IA armazena. Ela não armazena as informações como a gente está acostumado. Copia aqui, cola ali. Não. Ela armazena de uma forma vetorizada, né? Vamos fazer de conta como se fosse uma teia de aranha ali muito complexa. A informação tá lá, mas não é daquele jeito que tá. Então, o trabalho que a gente faz, assim como com a própria Raíssa, com a DV Space, não delegar o atendimento 100% para o robô, mas você coloca o robô para fazer 80% ou mais, e você gasta o tempo fiscalizando o que o robô está fazendo. Então, numa petição, por exemplo, num artigo, num script de um vídeo, você fala, olha, eu quero que você escreva desse jeito, conta aquela história, faz essa abertura, ela vai escrever e você vai moldando. Então, assim, quantas e quantas vezes a gente não fica travado ali num parágrafo, fala, cara, como que eu faço aqui ali? E você tem uma forma de se expressar e às vezes a outra pessoa não vai conseguir enxergar daquele jeito, você simplesmente pede, cara, deixa isso aqui mais objetivo, faz de uma forma que a outra pessoa se solidarize, coloque a pessoa que está lendo em primeiro lugar, porque eu quero que ela se sinta empoderada e não eu. Então, não é o juiz que vai julgar para o meu cliente, mas o juiz que vai fazer a justiça. Então, você começa entendendo sobre os humanos, o que os humanos buscam, querem. Então, você usa uma inteligência artificial para entregar aquilo ali de uma forma muito mais fácil, né? Então, eu acho que é exatamente isso. É exatamente isso que eu tenho procurado falar nos vídeos, lá no meu canal do YouTube. Né? Diz, cara, é assim, é por esse lado que você vai, é assim que você tem que ir. E não, claro, entregar prompts é maravilhoso, a gente aprende muito, mas que tal se a gente ensina as pessoas a pensar em vez de entregar a fórmula pronta para elas, né? E tem que se policiar, né? Porque a probabilidade de, quando a gente conforme vai usando, a probabilidade de você desligar o seu cérebro e acreditar no que tá ali, ela é muito grande. Sei lá, fazendo uma analogia muito simples, o Waze. Hoje em dia você bota o Waze lá, você nem tá vendo que rota que ele tá destinando para você, se você vai parar na comunidade, se você vai... Às vezes até aquela rota nem é a mais interessante, você joga lá
lá em rotas e aí aparece outra. Então, se você não se policiar o tempo todo pra estar ali, né, criticando, analisando, fazendo um double check, a probabilidade de você cair nesse automático, ela é muito grande, porque ela é confortável, né? Não, e esse seu alerta, Fê, ele é muito importante exatamente para isso. Quer dizer, a gente vai delegar muita coisa para ela, mas a gente não pode soltar as rédeas, né? A gente precisa assumir o nosso papel. Então, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer, mas logo parei, que foi estudar com IA. Eu parei. Por quê? Eu tenho preferido ler livros, inclusive de papel, para não perder esse contato, para me forçar a criar isso, porque muitas vezes a gente está fazendo uma pesquisa de um assunto que a gente não compreende e a IA engana a gente. Se você não tem o mínimo, não tem uma fonte confiável ali para você verificar, ela vai te enrolar, meu amigo. Então, e aí, Diegão, é uma outra dica, né, sobre como ganhar dinheiro com a IA. Potencializa o que você já faz, pega o que você faz de bom e faz mais rápido, faz melhor, se torna especialista, né? Veja o que eu falei para vocês aqui agora. Peraí, um conteúdo de uma reunião vira uma aula, que vira um e-book, que vira um vídeo, que vira um artigo, tudo sobre o mesmo assunto. Quer dizer, você produz 5 vezes mais, e isso que eu gosto de fazer na mão. Eu poderia fazer agentes aí para que fizesse isso de forma automática, mas eu gosto de exercitar, exatamente como a Fernanda falou. Acho que foi muito bacana isso daí, Fernanda. Obrigado por essa colaboração. Né? Eu confesso, eu uso muito IA para estudar, mas é muito mais como um auxiliar do que como, né? Então, por exemplo, eu tô lendo, obviamente, muito livro de inteligência artificial, e aí, cara, às vezes vem umas partes ali que eu não entendo, é muito técnico. Aí eu pego, tiro uma fotinho com meu celular, coloco no chat GPT, me explica isso aqui que eu não entendi. Às vezes, isso me leva a ficar 1 hora no chat GPT, porque uma coisa vai levando a outras, né? Mas é muito legal, cara, porque ele sabe como eu aprendo. Me explica isso aqui como se eu fosse uma criança de 3 anos. Às vezes eu tenho que chegar nesse nível, assim, sabe? Mas, cara, eu vou entender esse negócio, cara. Eu vou entender de qualquer jeito. Ele vai, nem que ele tenha que me explicar 1000 vezes de 1000 formas diferentes. E ele vai, sempre de forma calma e paciente. Mas isso, não, aí você tá falando tudo, porque é exatamente isso. O que eu parei de fazer foi de querer que a inteligência artificial me ensinasse tudo sobre determinado assunto, né? Quer dizer, sem dúvida. Quantas vezes você faz uma pesquisa ali sobre um livro, cara, o que aquele livro fala sobre isso? Vai ver, ele tá falando uma coisa que o livro não fala, mas aí é o lance da alucinação. Enfim, sem dúvida. Vale a pena? Claro que vale a pena. Melhor do que você não ter o conhecimento, né? Mas eu acho que esse é o ponto. É saber utilizar a ferramenta. Eu acho que esse que é o grande diferencial. É isso, cara. É isso. Pô, Bruno, obrigado, cara, pela tua presença. Muito bom. Fernanda, obrigado por estar aqui. Eu espero que a Fernanda vai se tornar recorrente. Bruno, você está convidado para vir de novo, cara. Vou repetir o teu site aqui, é advspace.adv.br. Tá no Positivo. Link aqui embaixo na descrição do episódio também, se alguém quiser dar uma checada. O Bruno, é muito legal esse projeto do ADV Space. Então, se você tem um escritório aí, eu recomendo que você entre ali, dê uma olhada, fale com o Bruno. Quer passar suas redes sociais também, Bruno? Claro, o principal é Instagram, @BrunoUlissesCarneiro. Vai ser um prazer receber vocês. Estou ativo lá na comunidade IA Todo Dia. Uma galera muito massa, uma galera divertida, que soma e, bicho, eu acho que essa que é a questão. Deixa o trabalho chato para IA e vamos se conectar com os humanos aí, porque eu acho que isso que faz a diferença. É isso aí, Boa. cara. Obrigada. Boa noite, gente. Valeu, galera. Um beijo, pessoal. Valeu, tchau. Valeu, Bruno. Tchau, Fê.